Você já parou para pensar que aquilo que sai da sua boca pode estar bloqueando suas bênçãos, enfraquecendo sua fé e até desonrando ao Senhor, sem que você perceba? Hoje eu vou compartilhar. Tem frases que todo cristão precisa abandonar imediatamente, e a última é a mais perigosa de todas. As palavras não são apenas sons soltos no ar. Elas carregam poder. São como sementes que geram frutos no seu futuro. A Bíblia nos alerta em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, cada palavra que você profere pode levantar sua fé ou abrir brechas para a derrota. Se você deseja viver em vitória e glorificar a Cristo em cada palavra, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos começar. Número 1. Sou sortudo. Preste muita atenção. Nada na sua vida é fruto do acaso. Você não é resultado da sorte. Você é resultado do cuidado de Deus. A palavra em Tiago 1:17 declara: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando você diz sou sortudo, está entregando ao acaso a glória que pertence somente a Deus. Pense nisso. É como receber um presente valioso feito à mão e, em vez de agradecer ao artesão que o produziu, você honra apenas a embalagem que o trouxe. O carro não desviou de você por acaso. Não foi coincidência que aquela porta de oportunidade se abriu exatamente depois da sua oração. E definitivamente não foi o destino que te deu fôlego de vida nesta manhã. Foi a mão misericordiosa do Senhor que se renova a cada dia sobre nós. Viver dizendo que é sorte é viver com amnésia espiritual. Treine a sua boca para declarar: sou abençoado. Quando você afirma isso, está lembrando a si mesmo que existe um Deus por trás de cada livramento, um Criador por trás de cada detalhe e um Pai por trás de cada favor que você recebe. Não se compare nas redes sociais achando que apenas teve sorte porque sua casa não caiu na tempestade. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu sou abençoado e guardado por Ti. Sorte é a linguagem do mundo. Bênção é a linguagem dos filhos de Deus. O jogador espera que os dados caiam a seu favor, mas o justo caminha na certeza de que seus passos são dirigidos pelo Senhor. Salmos 37:23. Número 2. É assim que eu sou. Cuidado! Essa frase que parece inocente é na verdade uma forma de resistência contra a transformação de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando alguém diz: é assim que eu sou, é como se estivesse dizendo ao oleiro: não me toque, não me molde, não mude nada em mim. Mas o que acontece com o barro que resiste ao oleiro? Ele se torna rachado, deformado e sem utilidade. Essa frase é como um grito de autossabotagem. Vou continuar quebrado, vou continuar preso aos meus defeitos, não quero ser transformado. Mas a verdade é que em Cristo, ninguém permanece igual. Mas Deus não te chamou para permanecer na mesma condição. Ele te chamou para ser moldado até refletir o propósito para o qual foste criado. O homem de temperamento explosivo se esconde atrás da frase: é assim que eu sou. A mulher que vive de fofoca se desculpa: é meu jeito, sempre fui assim. Isso não é humildade, é resistência à obra de Deus. Se Paulo tivesse dito: esse é o meu jeito, vou continuar perseguindo os cristãos, jamais conheceríamos o apóstolo que abriu caminhos para o Evangelho. Quando Jesus encontrou Zaqueu, ele poderia ter respondido: sou assim, amo o dinheiro demais para mudar. Mas não, a presença de Cristo quebrou suas correntes. E ele declarou com ousadia: restituirei muito mais do que roubei. Amados, a graça não é uma licença para continuar preso, mas a força para ser transformado. Não defenda suas falhas como parte da sua identidade.
Em vez de dizer, é assim que eu sou, declare com fé. Aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Filipenses 1:6. Essa entrega abre espaço para o Espírito Santo lapidar seu caráter, cortar o que não frutifica e purificar sua vida até que Cristo seja plenamente formado em você. Diga sim ao processo de santificação, pois o que você se recusa a entregar hoje pode se tornar a corrente que sufocará seu destino amanhã. Mas aquilo que é colocado nas mãos de Deus, Ele transforma em testemunho e glória. Número 3. Eu te odeio. Irmãos, nenhuma frase soa tão comum e ao mesmo tempo carrega tanto veneno quanto essa. A palavra adverte em Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O ódio é como fogo ácido, não consome o alvo primeiro, mas o recipiente que o carrega. Você não pode adorar a Deus no domingo e envenenar sua casa na segunda. Não pode proclamar amor na igreja e cultivar rancor no coração. Dizer eu te odeio é como beber veneno esperando que o outro morra. Cristo nos chama a outro caminho, amar até os inimigos. Romanos 12:21 nos lembra: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não permita que sua boca se torne uma arma de destruição. Transforme sua língua em fonte de vida e perdão. Aquele colega que te prejudicou, não diga, eu te odeio. Declare, eu te libero. Aquele familiar que te traiu, não responda com rancor, mas com graça, eu te perdoo. Perdoar não significa trazer de volta quem te feriu para o seu círculo íntimo, mas significa se recusar a ser aprisionado pelo veneno do ódio. Lembre-se, o amor não é um acessório opcional para o cristão, é o selo da nossa identidade. Se você deseja refletir Jesus, falar como Jesus e caminhar como Ele, então pare de alimentar o ódio e comece a liberar bênçãos. Porque no reino de Deus, o ódio não tem lugar. O que move o reino é o amor. Número 4. Sou apenas humano. Quantas vezes usamos essa frase como um escudo para justificar nossas falhas? Mas a palavra declara em 2 Pedro 1:3, o seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Quando você repete, sou apenas humano, está esquecendo que dentro de você habita o Espírito do Deus vivo. Sim, você nasceu em carne, mas ao receber Cristo, nasceu de novo no Espírito. Essa desculpa pode soar humilde, mas na verdade é uma negação da presença de Deus em você. É como uma borboleta que, mesmo tendo asas, insiste em rastejar na lama, porque se lembra de quando ainda era lagarta. Mas você não foi resgatado para continuar no pó. Você nasceu de novo para voar alto, estender as asas da fé e viver o propósito eterno que Deus já preparou para a sua vida. Pense na pessoa que cai no pecado e simplesmente diz, sou apenas humano. Essa frase constrói uma prisão invisível na alma. Mas Filipenses 4:13 ecoa como um trovão. Tudo posso naquele que me fortalece. Não entregue a última palavra para a fraqueza. Não se curve no altar das desculpas. Quando a tentação vier, não se esconda atrás de um rótulo humano. Levante a voz e declare, sou cheio do Espírito. Estou revestido da justiça de Cristo. Sou mais que vencedor. A fraqueza existe, mas não define sua identidade. A sua identidade é vitória em Jesus. Número 5. Deus não se importa comigo. Essa é a mentira favorita do inimigo. Ele a sussurra no ouvido dos cansados, dos feridos, dos desencorajados. É como uma canção de ninar demoníaca para embalar você no desespero. Mas a palavra se levanta em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de vocês. Duvidar do cuidado de Deus é duvidar da cruz. Porque o Calvário é a prova eterna do céu gritando, eu me importo com você. Quando Cristo abriu os braços naquela cruz, não era apenas para o mundo em geral, era para você, pelo seu nome.
Dizer Deus não se importa comigo é como um homem se afogando rejeitar o salva-vidas. Quantas vezes já vimos uma mãe sozinha, lutando para alimentar seus filhos, chorando? Será que Deus se importa? Mas se ela olhar com atenção, verá as marcas do cuidado de Deus em cada detalhe. A força para levantar a cada manhã, o estranho que apareceu com ajuda, a ligação inesperada de encorajamento. Essas são as impressões digitais de Deus na vida dela. O Salmo 23 lembra: Ele é o pastor que guia mesmo no vale da sombra. Você pode não ver a mão dele, mas sente a presença. Então troque a mentira pela verdade e confesse: Deus está comigo e Deus é por mim. Se a cruz é real, então o cuidado dele por você é inegável, inabalável e eterno. Número 6. Siga seu coração. Ah, como isso soa bonito, está em músicas, pôsteres, filmes e frases motivacionais. Mas a palavra rasga essa ilusão em Jeremias 17:9. O coração é enganoso acima de todas as coisas e incurável. Quem pode entendê-lo? O coração não é uma bússola. Ele é um mestre do engano. Seguir cegamente seu coração é como deixar um cego conduzir uma multidão. Deus não é como uma bússola quebrada no deserto. Quando confiamos apenas em nossos sentimentos, corremos em círculos, tropeçamos e acabamos sem direção. Nossas emoções são instáveis como dunas de areia sopradas pelo vento. Hoje nos levam a dizer sim, amanhã nos empurram para o não e na semana seguinte ficamos presos no talvez. O coração humano não foi projetado para comandar, mas para sentir. Quem deve guiar é o Espírito Santo de Deus, que não erra o caminho. Quantos casamentos desfeitos nasceram de escolhas baseadas apenas no coração? Quantas decisões financeiras desastrosas foram tomadas porque alguém seguiu seus impulsos emocionais? Sansão é um exemplo vivo disso. Movido por seus desejos, entregou-se a Dalila e perdeu sua força, sua visão e o destino glorioso que Deus havia preparado. Mas quando nos deixamos conduzir pelo Senhor, cada passo é confirmado. Ele abre as portas certas, fecha os caminhos perigosos e nos conduz ao lugar onde sua vontade é perfeita. Provérbios 3:5-6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por isso, em vez de repetir o conselho popular, siga seu coração. Devemos declarar diariamente: Senhor, guia os meus passos. Não quero viver pelos ventos das emoções, mas pela firmeza da tua palavra. A oração do cristão prudente deve ser: não o que eu sinto, mas o que o teu Espírito me direciona. Não a minha vontade, mas a tua verdade. Não os meus caminhos, mas os teus planos eternos. Porque seguir o coração pode nos conduzir à ruína, mas seguir o Espírito de Deus sempre nos levará à vida abundante e ao destino eterno que Ele reservou para nós. Efésios 4:29 nos lembra de forma firme: não saia da vossa boca nenhuma palavra corrupta, mas só a que edifica, que traga benefício a quem escuta. Quando um cristão diz a outro: você vai para o inferno, ele assume o papel de juiz, júri e executor. Mas o trono de juízo pertence exclusivamente a Cristo. Nosso chamado não é condenar, mas levar a mensagem da salvação. Imagine, gritar "você vai para o inferno" é como estar na margem de um rio e ver alguém se afogar. Mas em vez de lançar a corda para salvá-lo, você apenas zomba da situação. Condenação sem compaixão é crueldade pura. Lembre-se de como Jesus lidou com a mulher flagrada em adultério, João 8. Embora sua culpa fosse evidente, ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele confrontou o pecado com verdade, mas envolveu tudo em graça. Esse é o equilíbrio do Evangelho. Um pai que grita: você vai para o inferno, ao ver seu filho se afastando, não salva ninguém, apenas afasta ainda mais.
Agora imagine esse mesmo pai dizendo: filho, eu te amo demais para assistir você se afastar de Deus. Jesus morreu para te salvar e há esperança para a sua vida. Isso é verdade em amor. Substitua a arma da condenação pelo convite da salvação. Troque arrogância por humildade. Fale palavras que libertam. Deus te ama e deseja te levantar. O Evangelho não é uma arma para disparar nos pecadores, é uma mão estendida para resgatá-los do abismo. Número 8. Juro por Deus. Meus amados, ouçam com reverência. Jesus nos advertiu em Mateus 5:37. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando alguém diz juro por Deus, muitas vezes arrasta o nome santo do Criador para validar uma insegurança humana. Um cristão não precisa de juramentos para ser crível. Sua palavra deve ser ouro puro, firme e inabalável. Se você promete ao seu filho: estarei na sua apresentação, ele não deve ter que extrair essa promessa como um juramento. Consistência é o verdadeiro testemunho, seja no trabalho, na família ou na igreja. Quando você fala algo, deve ser verdade que se cumpre sem precisar de juramento. Quando você diz juro por Deus, está arrastando o santo nome do Criador para validar suas próprias inseguranças. Por que arrastar o céu para provar algo que sua vida já deveria refletir? A palavra de um cristão deve ser como ouro puro, testada, firme, inabalável. Se você promete ao seu filho: estarei na sua apresentação, não permita que ele tenha que arrancar essa promessa de você como se fosse um juramento no tribunal. Compareça, porque a consistência é o verdadeiro testemunho de um seguidor de Cristo. Deixe que vizinhos, colegas, cônjuge e filhos saibam. Quando você diz algo, já está selado. Pare de dizer juro por Deus. Diga em vez disso: pode confiar na minha palavra. Sua vida, vivida na verdade, se torna um contrato assinado com integridade e selado pelo Espírito Santo. Número 9. O diabo me fez fazer. Ó, santos de Deus! Quantas vezes ouvimos essa desculpa lançada como um bode expiatório espiritual? Tiago 1,14 nos adverte: cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. O diabo pode armar a armadilha, mas não pode obrigar seus pés a entrar nela. Ele coloca a isca. Você decide morder. Quando Adão e Eva caíram, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e a serpente deslizou embora. Mas Deus responsabilizou cada um por suas escolhas. Dizer o diabo me fez é negação espiritual. Tira de você a responsabilidade e te deixa impotente. Mas assumir a responsabilidade é receber poder. No momento em que você admite escolhi errado, você abre a porta para Deus lhe dar força para escolher certo da próxima vez. Pense assim: se você dirige e passa no sinal vermelho, não pode culpar o carro, foi seu pé no pedal. O diabo é como um motorista imprudente, acenando para você acelerar. Mas o controle ainda está em suas mãos. Alguém perde a paciência, xinga outro e diz: o diabo me fez. Não, amado, sua raiva fervia e você escolheu liberá-la. Outro se entrega a um pecado secreto e diz: o diabo me enganou. A verdade, o desejo já vivia no coração, e o diabo apenas expôs o apetite que você se recusa a entregar. Por isso, Provérbios 4:23 nos adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. Mas aqui está a boa notícia: não podemos culpar o diabo, nem nos curvar a ele. Tiago 4:7 declara: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele foge, amado. Não anda, não se exibe. Corre aterrorizado ao ver um crente firme em Cristo. Então pare de dar crédito a ele pelo que sua carne escolheu. Tome autoridade sobre suas escolhas. Pare de dizer: o diabo me fez fazer. Diga em vez disso, pelo Espírito de Deus:
Tenho poder para resistir à tentação. Tenho autoridade para dizer não. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo pode tentar, mas não pode controlar você, a menos que você entregue as chaves. Número 10. Deus vai entender meu pecado. Amados, ouçam com reverência. Essa talvez seja uma das frases mais perigosas que um cristão pode pronunciar. Romanos 6:1-2 adverte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? A graça não é permissão para pecar. É o poder para vencer o pecado. Quando você diz, Deus vai entender meu pecado, está tratando a cruz como uma rede de segurança para a rebeldia e não como o poder que quebrou as correntes do pecado. Essa mentalidade barateia a graça e zomba do Calvário. Pense assim: a graça não é um passe livre para permanecer no pecado. Ela é um hospital onde Deus cura suas feridas. Imagine um paciente na UTI que recusa o tratamento e ainda insiste: o médico vai entender. Amado, o médico entende sim. Mas o objetivo dele não é simplesmente simpatizar com a doença, é curar. Da mesma forma, Deus não ignora sua fraqueza. Ele chama você a subir, porque seu espírito dentro de você torna a vitória possível. Quantas vezes justificamos a fofoca? Deus entende, estou só desabafando. Quantas vezes justificamos o vício? Deus conhece minha luta. Quantas vezes justificamos o pecado sexual? Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. Mas Jeremias 17:9 nos adverte: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Por isso, Ele nos deu um novo coração em Cristo. Deus entende seu pecado, mas nunca o desculpará. Ele perdoa para libertar, não para manter você preso. Hebreus 10:26 nos lembra: se continuarmos deliberadamente pecando, depois de recebermos o conhecimento da verdade, nenhum sacrifício pelos pecados resta. A graça é um impulso para a santidade, não um travesseiro para a complacência. Em vez de dizer Deus vai entender meu pecado, declare: Deus vai me livrar do meu pecado. Pare de se curvar aos ciclos de rebeldia e comece a andar em santificação. A misericórdia de Deus não é cobertura. É chamado para subir e ser santo como Ele é santo. Amado, Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras não são vazias, elas são sementes que criam raízes no seu espírito. Se você continuar dizendo tenho sorte, viverá como se o destino controlasse você. Se continuar dizendo sou apenas humano, justificará a fraqueza em vez de abraçar a força do espírito. Se continuar dizendo o diabo me fez fazer, viverá impotente em vez de vitorioso. Se continuar dizendo, Deus vai entender meu pecado, viverá em rebeldia em vez de arrependimento. Mas quando você alinha sua língua com a verdade, quando declara, sou abençoado, sou vitorioso, sou perdoado, estou sendo transformado, sou mais que vencedor, céus e terra testemunham. Sua vida se conecta com as promessas de Deus. Então eu te exorto, faça da sua língua um instrumento de vida. Faça da sua boca um canal de palavras que edificam, não que destroem. Faça da sua confissão um reflexo da palavra, não do mundo. Pare de falar descuidadamente. Comece a falar em aliança, porque palavras moldam mundos, elas podem aproximá-lo ou afastá-lo do reino de Deus. Amém. Agora, deixo com você um desafio. Nos comentários, escreva: eu escolho palavras que dão vida, que esta seja a sua declaração hoje. De agora em diante, você parará de dizer o que desonra Cristo e começará a falar o que o glorifica. Quando sua linguagem muda, sua vida muda. E antes de sair, lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês.